Primeiro, queria agradecer a invitação para participar do colóquio. Eu falarei sobre epistemologia e ontologia em Lukács. Há capítulo da ontologia do ser social, o único que Lukács publicou em vida, que se chama La falsa e la verdadeira ontologia de Hegel. Quer dizer, há uma falsa ontologia em Hegel. São os momentos em que Hegel deriva a realidade da ideia. Pero também há momentos verdadeiros em que as ideias refletem o real. Bueno, esta ambiguidade é própria de Hegel, já que sua dialética é chamada de dialética idealista objetiva. Quer dizer, é idealista, é ideia, mas também é objetiva, matéria. Então, há uma oscilação dentro do pensamento de Hegel. Então, alguns teóricos, como Trando, que tal, falarão no materialismo de Hegel, e outros vão insistir em idealismo. Eu creio que esta oposição existe também no próprio pensamento de Lukács, se pode aplicá-lo a Lukács. O caminho para a ontologia foi marcado por uma tensão permanente com o epistemologismo. Se pensarmos em história e consciência de classe, há uma frase muito famosa: "La ortodoxia é o método", que é uma afirmação tipicamente epistemológica. O método é uma coisa a priori que independe da realidade. É uma frase muito epistemológica. Depois de nos anos 30, Lukács se aproxima mais da ontologia. Creio que esse é o ponto de partida para se pensar a evolução do pensamento ontológico é nos anos 30. Pero esse ponto de partida, a dialética, contudo, tem a tese da centralidade do presente como história. Quer dizer, o mais desenvolvido explica o menos desenvolvido. O capitalismo explica o pré-capitalismo. Lukács tinha clara consciência dessa questão. No prólogo da sua estética, há uma cita de uma carta que Max Weber escreveu comentando seus primeiros intentos teóricos. Dizia: Weber me escreveu uma vez a propósito de meus primeiros e muito deficientes intentos que hacían el efecto de dramas ibsenianos, cujo comienzo no se entiende sino quando já se conoce el desenlace. Creio que o comentário agradou muito a Lukács, pois é uma demonstração, né, da dificuldade da dialética de trabalhar, de fazer trabalho intelectual. E Lukács guardou, além da carta de Weber, ela citou muitas décadas depois. Muito bem. Conhecer o desenlace da obra de Lukács. Esse é um outro problema muito difícil. Estamos em um pensamento que não se completou. E Lukács todo o tempo tentava renovar seu pensamento. Como um pensador dialético, queria sempre, né, pensar um só pensamento, desenvolver uma ideia e perseguir os temas sempre. A tese da centralidade do presente indica que devemos privilegiar as obras finais do autor. Pero, no caso de Lukács,
as dificuldades são muito grandes. Os melhores intérpretes divergem sobre os resultados efetivamente conquistados. Nicolás Tertulian escreveu que há uma intenção ontológica em toda a obra de Lukács, pero que só se realiza plenamente na estética e na ontologia. Um outro autor, o brasileiro José Chazin, ao contrário, acredita em uma ruptura incompleta com o epistemologismo somente em la ontologia do ser social. Por sua vez, Istvan Mesaros crê que a estética é apenas um borrador e que Lukács quedava prisioneiro, né, de sua conciliação com o sistema soviético e terminou suas reflexões em um utopismo ético. Bueno, portanto, não há consenso sobre os resultados finais. De qualquer modo, há uma inclinação ontológica que se inicia nos anos 30, pero que convive com o epistemologismo. Inicialmente, se pode constatar isso nos textos literários sobre o realismo de los anos 30. O que é o realismo? Bueno, o realismo não é uma escola literária, como foi o romantismo, né, ou o simbolismo, mas uma atitude perante a realidade, que vem de los gregos hasta nossos dias. Esta compreensão coexiste, contudo, com o empenho lucasiano de extrair de los grandes escritores do século XIX elementos básicos para formar um modelo do romance realista. E este modelo parte de duas ideias hegelianas. Primeiro, a concepção da obra de arte como uma unidade sensível de essência e aparência. E, portanto, Lukács vai criticar a los que se apegam a las formas unilaterales, como o expressionismo, que submetia a forma ao império do conteúdo, que produzia uma alteração intencional da forma. E criticava também o naturalismo, por permanecer em la descrição da aparência visível da realidade. O segundo ponto é a definição do romance como um curso, como epopeia do mundo burguês. Como epopeia, o escritor narra fatos passados. O narrador está num posto privilegiado, mira para trás e pode reconstituir os elementos principais de sua história, de forma realista. Para tanto, contudo, é necessário dois pré-requisitos. Primeiro, o método narrativo, que deve colocar em primeiro plano as ações dos personagens. Isto, claro, é uma crítica ao naturalismo, que dava a mesma importância às ações humanas e às descrições das coisas, não havia hierarquia. O segundo pré-requisito é a tipicidade, a criação de personagens típicos e situações típicas, para romper com a mediania da exposição dos caracteres. Então, com os dois recursos, método narrativo e tipicidade, se pode figurar a matéria social, de tal modo que as forças motrizes da sociedade se hagam presentes no destino dos personagens, ao encontro. Assim, a defesa do realismo levou Lukács a consagrar uma concepção estética literária que tinha como referência os grandes escritores realistas do século XIX. Portanto, estamos perante uma estética normativa que se pegava a uma concepção canônica do realismo. Contudo, o realismo é
principalmente una actitud perante la realidad. Es una respuesta a los desafíos puestos siempre a la mutación permanente, né, de la vida social. Essa é uma concepção ontológica, né, um privilégio à realidade e não ao modelo fixo, canônico. Então, em los textos sobre realismo, há uma tensão entre epistemologia e ontologia. Depois, Lukács procurou acentuar a perspectiva ontológica. Por exemplo, quando habla da literatura alemã, se depara com uma realidade social muito distinta de França e Inglaterra, que servia de modelo para o método realista. A Alemanha tinha um capitalismo frágil, retardatário, que não tornava visível as forças motrizes da sociedade. Sem a presença das classes sociais, das lutas de classes, esta situação exigia, cobrava uma outra forma de figuração literária. Não temos mais a possibilidade de um narrador omnisciente, de um método narrativo e de personagens típicos. E Lukács surpreende a seus leitores quando diz: Hoffmann é realista. O realismo fantástico de Hoffmann era o caminho apropriado para retratar a sociedade alemã. E não mais o modelo de Balzac. Portanto, o autor deve entregar-se ao objeto a ser retratado, não partir de esquemas prévios. Bom, creio que isso é muito interessante para nós outros pensarmos na literatura fantástica latino-americana, para pensarmos Machado de Assis e outros autores. Um segundo momento da tensão entre ontologia e epistemologia é o artigo, o ensaio Arte e Verdade Objetiva, de 34. O título é bastante complicado. Arte, reflexo, verdade objetiva, verdade posta fora del hombre, que é quase um objeto. Uma verdade que reside solamente no mundo objetivo. Estamos em pleno campo da lógica, no campo de Lenin, do materialismo e empírico-criticismo, que pensa a relação entre sujeito e objeto, e onde falta a mediação do trabalho, né, que irá conduzir nas reflexões futuras da estética e da ontologia de Lukács. Pero, no mesmo texto, há também uma reflexão ontológica. Lukács habla del papel de la fantasía, del rol de la fantasía, que não é solamente reflexo. Habla também da distinção entre o reflexo artístico e o científico. E habla também da especificidade do reflexo artístico, que reproduz o mundo objetivo, pero também suas tendências. Então não é um espejo, é uma outra coisa. Bueno, encontraremos uma presença mais forte da ontologia em la estética madura. Um ambicioso projeto que, desgraçadamente, acabou incompleto. De todo modo, a ideia essencial, central da estética, é que a arte nem sempre existiu. É um produto histórico tardio. E se passou a existir, é porque responde às necessidades postas pelo processo de autodesenvolvimento da espécie humana. Portanto, a arte não é uma faculdade a priorística do espírito humano, nem uma manifestação sensível do espírito absoluto.
a estética empieza com a vida cotidiana e vista como um rio, né, heraclitiano, onde tudo se movimenta, se divide e depois se encontra. As formas de conhecimento nascem do cotidiano para depois volver a los homens. Bueno, Lukács se empenha também em mostrar a autonomia da arte. A arte, enfim, torna-se autônoma quando se liberta da magia, do trabalho. Então, o homem pode contemplar sua criação, reconhecer-se em ela. A arte, portanto, é uma afirmação ontológica, uma objetivação do ser social, momento decisivo de autoconsciência do ser social. Muito bem. A relação entre indivíduo e espécie vai acompanhar também todo o percurso da ontologia. Eu creio que não há uma diferença muito grande entre as concepções artísticas da estética e da ontologia. Eu não posso desenvolver essa ideia agora. Bom, duas considerações finais. Em la estética, também na ontologia, Lukács emprega as categorias lógicas hegelianas. Mira, mas não são as categorias da ciência da lógica. Eu me digo, não são as categorias da estética, o que seria adequado, mas as categorias da ciência da lógica. Por que tantas categorias hegelianas? Quizás pela ausência de estudos marxistas mais precisos sobre a arte. Portanto, também acá a tensão entre epistemologia e ontologia reaparece. Eu entendo assim a crítica de Istvan Mesaros a Lukács, né? Que não contemplou as forças mediadoras efetivas da realidade. Se quedou em um eticismo. Um outro ponto que nos interessa é que a verdadeira ontologia concede uma prioridade ao trabalho. E Lukács faz a distinção entre objetivação e alienação. E nesse ponto, Lukács permanece leve do existencialismo, da alienação como condição humana, e também dos frankfurtianos, que se apegam solamente à reificação. Eu creio que falar em trabalho, objetivação, é pensar numa concepção materialista da história, em que os homens são chamados a optar entre alternativas, e a arte passa a ser um instrumento de conscientização e não um esconderijo pela consciência solipsista. Bueno, é só isso para terminar.